Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de verdade. Injetor de combustível no sistema de alimentação do motor a diesel. Violações na operação do dispositivo, suas manifestações externas. Como você pode consertar a bomba por conta própria, a sequência de ações. Dicas para aqueles que recorrem a serviços especializados. Qualquer motor a diesel pode, mais cedo ou mais tarde, exigir o reparo da bomba de combustível de alta pressão. Assim como o coração humano começa a funcionar mal com o passar dos anos, esse dispositivo também está sujeito a mudanças relacionadas à idade. Além do desgaste natural das peças, isso também afeta o reabastecimento com combustível de baixa qualidade. Nesse aspecto, as unidades a diesel são mais sensíveis do que os motores a gasolina. O artigo proposto ajudará os proprietários de carros a diesel em caso de problemas com a bomba de combustível. Ele também fornece dicas sobre como consertar esse nó com suas próprias mãos. Dispositivo do dispositivo. A bomba de combustível de alta pressão, HPF, é uma unidade independente do sistema de fornecimento de energia de motores de combustão interna, ICE, principalmente motores a diesel. Embora esse dispositivo também seja usado em motores a gasolina com injeção por injetor, ele foi usado pela primeira vez em motores a diesel. Sua principal função é criar uma diferença de pressão entre a linha de pressão e a câmara de compressão para garantir a injeção confiável de combustível na cavidade do cilindro. Mas isso não é suficiente. A bomba também determina a sequência de fornecimento de combustível aos injetores, ou seja, ela cumpre uma função de distribuição. Além disso, ela regula o volume de abastecimento dependendo do modo de condução, velocidade do virabrequim, e de alguns outros fatores. 2 pontos. Temperatura do motor, ligar e desligar o ar-condicionado. Por fim, assim como o ângulo de avanço da ignição é ajustado nos motores com carburador, em um motor a diesel o injetor de combustível ajusta automaticamente o avanço do tempo de injeção. Há 3 tipos principais de bombas: em linha, com injeção distribuída e bombas tronco. Seu dispositivo será discutido em um artigo separado. Aqui vale apenas mencionar que as bombas em linha foram usadas até recentemente em caminhões a diesel, tratores e equipamentos especializados de transporte rodoviário. Os distribuidores são instalados em todos os carros a diesel e em alguns caminhões. As bombas de tronco são usadas nos modernos sistemas de combustível como on-rail. Essas bombas não têm a função de distribuição de combustível. Essa tarefa é realizada pela unidade de controle eletrônico do motor, ECU, que comanda os injetores em funcionamento de acordo com o programa. Manifestações externas de insuficiência de combustível. Quais podem ser os sinais de mau funcionamento da bomba de combustível? Como foi dito no início do artigo, os principais motivos para a perda de desempenho da bomba de combustível são o desgaste das superfícies de atrito e a baixa qualidade do combustível. Aqui podemos especificar que a baixa qualidade do combustível também significa a entrada de água no combustível. Os sintomas externos de mau funcionamento da bomba de combustível são os seguintes: dificuldade para dar partida no motor, provavelmente. O par, ou pares, de êmbolos está desgastado e a bomba não desenvolve a pressão necessária. Verificado de maneira simples, é necessário colocar um pano no injetor de combustível, despejar água fria sobre ele e esperar alguns minutos. Em seguida, tente novamente. Se o motor der partida, isso significa que a causa está realmente no desgaste. O resfriamento reduz as folgas no acoplamento e aumenta a viscosidade do combustível, o que faz com que a bomba forneça a pressão necessária. Perda de potência. Devido ao aumento das folgas, a pressão de injeção diminui e a operação do regulador de rotações em todos os modos é prejudicada. Superaquecimento do motor. As causas podem ser a operação incorreta do controle de avanço da injeção automática. Nesse caso, é impossível adiar o reparo do sistema de injeção de combustível para mais tarde. Aumento do apetite da unidade de potência. Isso é causado por vazamentos de combustível, desgaste dos acoplamentos do êmbolo, ângulo de avanço da injeção incorreto, trabalho rígido do motor, que pode ser consequência de um momento de injeção muito precoce e da irregularidade do fornecimento de combustível a diferentes cilindros. Entretanto, esse último é praticamente impossível nos injetores de combustível distributivos, portanto, o mais provável é que o problema esteja nos injetores. Escape preto do tubo de escapamento. O motivo pode estar no ângulo de injeção de combustível muito atrasado. Se tiver confiança em suas habilidades,
Se os sinais acima estiverem presentes, considere a possibilidade de consertar o compressor de combustível. A seguir, veremos como eliminar algumas das falhas do injetor de combustível do tipo distribuidor axial com suas próprias mãos. Deve-se observar que, antes de realizar esse trabalho, é necessário estudar a estrutura da unidade a ser reparada, descobrir quais ferramentas podem ser necessárias, pois, em alguns casos, não é possível fazer isso sem um equipamento especial, um extrator, por exemplo. Você também deve preparar uma câmera para registrar cada etapa da desmontagem. Caso contrário, você poderá esquecer onde estavam determinadas peças. Para a desmontagem, é necessário preparar uma mesa adequada e cobri-la com um pano limpo ou, pelo menos, com uma folha de papel branco. Não deve haver lixo no chão, caso contrário, uma peça que tenha caído acidentalmente pode não ser encontrada. Então, o que um motorista sem qualificação especial pode fazer por conta própria? Eliminar o vazamento de combustível do compartimento da bomba, verificar a capacidade de manutenção da válvula eletromagnética, verificar o mecanismo do êmbolo do suprimento de combustível, verificar o regulador automático de velocidade, limpar as redes de filtro, verificar a pressão desenvolvida pelo dispositivo, ajuste o controle de avanço da injeção automática, desmontagem e reparo de vazamentos. A seguir, descrevemos a sequência de ações ao reparar o injetor de combustível por conta própria. Quando o motor estiver funcionando, desconecte a haste que conecta o pedal do acelerador à alavanca que regula o fornecimento de combustível. Em seguida, gire manualmente a alavanca na direção radial, tentando esticar a mola de retorno. Se não houver infiltração de combustível pela abertura anular, isso significa que a vedação não está desgastada. Caso contrário, o acoplamento precisa de reparos. Enquanto a bomba ainda estiver no motor, verifique se a válvula solenoide de corte de combustível está funcionando bem. Se o motor der partida e desligar quando a chave for girada, a válvula está funcionando corretamente. Como proceder em uma situação em que esse componente falhe durante a condução será descrito a seguir. Agora, devemos prosseguir com a desmontagem da bomba. Antes de desconectar as linhas de combustível e os cabos elétricos da unidade, é necessário limpar o corpo e as conexões com um pano embebido em óleo diesel e, em seguida, secar para evitar a entrada de sujeira no sistema de combustível. A bomba removida deve ser lavada mais uma vez e, em seguida, a tampa deve ser removida e o combustível deve ser drenado. Em primeiro lugar, desmonte o atuador de ajuste de combustível, inspecione as vedações e avalie o grau de desgaste das peças correspondentes. Os anéis de vedação devem ser substituídos. Para isso, é necessário comprar um kit de reparo para o dispositivo a ser consertado. Quanto às peças desgastadas, há duas maneiras de repará-las: restaurar o eixo desgastado com cromagem ou fresar e colocar uma bucha de bronze de reparo na carcaça. A carcaça terá de ser perfurada antes de fazer isso. Reparo do mecanismo do êmbolo. Em seguida, é necessário proceder à desmontagem e revisão do soprador do êmbolo. Desconecte o cabeçote do distribuidor da bomba da carcaça e, em seguida, coloque-o com a polia para baixo, de modo que o interior não se espalhe. Antes de remover os cames, a engrenagem de acionamento e a embreagem do regulador centrífugo, é necessário verificar se essas peças não emperram ao se mover e, em seguida, apoiando-as cuidadosamente com os dedos, remova-as da carcaça. É aconselhável marcar os roletes, as arruelas e os eixos da embreagem do came com um marcador, pois todas as superfícies de contato já se esfregaram umas nas outras, e será melhor que permaneçam assim após a montagem. Após a desmontagem, as peças devem ser cuidadosamente inspecionadas quanto a lascas ou desgaste. As peças muito desgastadas devem ser substituídas por novas. O grau de desgaste do par de êmbolos só pode ser avaliado de forma aproximada. A função do acoplamento de precisão é verificada após a montagem da bomba, medindo-se a pressão operacional. Por fim, todos os elementos filtrantes, telas, devem ser soprados com ar comprimido, após o que a bomba pode ser remontada na ordem inversa. Montagem e ajuste de velocidade. Quando a unidade estiver montada, é necessário abastecê-la com diesel girando o eixo de acionamento com a mão, após o que é possível. Instalar e conectar as linhas de combustível, as mangueiras e a fiação elétrica do sistema de controle. Depois que o motor for ligado, é necessário verificar a operação correta da unidade de controle de avanço da injeção de combustível. Dependendo da pressão na cavidade da bomba de palhetas de baixa pressão, essa unidade tem seu próprio regulador de marcha lenta. Se necessário, ajuste esse parâmetro, rosqueando ou desrosqueando o parafuso de ajuste. Antes de executar esse procedimento, é recomendável memorizar a posição do parafuso contando o número de roscas que se projetam da contraporca, para retornar à configuração original em caso de emergência. O manual do motor especifica a velocidade de marcha lenta necessária para o motor. Normalmente, elas são reduzidas de 1.100 rotações após a partida para 750 após o aquecimento em um motor a diesel com transmissão manual e para 850 em um motor automático. Verificação da pressão.
Por fim, verifique a pressão na linha de pressão, que é uma verificação indireta da condição do par de êmbolos. Para isso, você precisará de um manômetro projetado para pressão de até 350 bar, uma mangueira de conexão para a bomba e um adaptador, que inclua uma válvula de sangria. O manômetro TAD 01A ou um mais antigo, que 4802, será adequado como dispositivo de medição. Se o adaptador não estiver disponível para venda, você mesmo terá de fabricá-lo. Obviamente, é necessário levar em conta o tamanho da rosca de conexão e onde se planeja parafusar a mangueira de conexão. Para medir, o dispositivo é conectado ao orifício central do bloco de distribuição ou a uma das conexões de pressão. Depois de conectar o manômetro ao HPF, gire o eixo da bomba com o acionador de partida e registre a leitura do indicador de seta. Se o dispositivo mostrar mais de 250 atmosferas, isso é normal. Quando o motor estiver funcionando, a pressão será maior. Reparo de emergência da válvula solenoide. Conforme prometido acima, algumas palavras sobre o que fazer se a válvula solenoide de corte de combustível falhar durante o percurso. Nesse caso, o motor parará repentinamente. É verdade que as razões para isso podem ser várias. Para descartar a versão do mau funcionamento da eletroválvula, ela deve ser excluída do trabalho, pois no modo normal ela está sempre aberta. Para isso, remova o fio de alimentação, isole-o da massa e, em seguida, desparafuse a válvula, remova o terminal com uma mola e coloque o dispositivo de volta. Se o motor ainda não der partida, o motivo é obviamente outro. Se o motor der partida, é necessário procurar uma falha na válvula. Para fazer isso, não na estrada, você deve primeiro chegar em casa. É verdade que será necessário desligar o motor, mas de forma simples. Coloque o carro no freio de mão, ligue a marcha ou VDA e V. Solte o pedal da embreagem. Em seguida, proceda ao reparo. Primeiro, você deve verificar se o enrolamento do eletroímã não está queimado. Para fazer isso, conecte a válvula à bateria com um pedaço de fio que possa ser reparado e tente dar partida no motor. Se ele der partida, isso significa que o enrolamento está queimado. Caso contrário, procure um local de vazamento de tensão do fio de alimentação. Encaminhamento a especialistas. Aqueles que não têm o desejo ou a capacidade de consertar o injetor de combustível por conta própria devem entrar em contato com um posto de reparo especializado em equipamentos de combustível. Embora existam concessionárias que fazem manutenção e reparo de carros de uma determinada marca, em geral, elas não lidam com equipamentos de combustível, pois isso exige equipamentos de diagnóstico caros. O principal suporte para diagnóstico e ajuste do injetor de combustível é o Bosch EPS-815. Ele verifica vários parâmetros definidos para essa bomba pelo fabricante. Por exemplo, fornecimento de combustível inicial, fornecimento volumétrico em diferentes modos, pressão de saída e alguns outros. Ao escolher um serviço, sua confiabilidade deve ser levada em conta. Para isso, é necessário comparecer a uma entrevista prévia, na qual você poderá perguntar sobre a opinião dos clientes atendidos. Nesses casos, preste atenção ao histórico do serviço selecionado. Como regra geral, as empresas inescrupulosas existem no campo de serviços por não mais de um ano. O ponto fraco dos HPFs de motores a diesel é sua sensibilidade à entrada de água no sistema de combustível. Especialmente os carros de passeio estrangeiros são suscetíveis a isso, para os quais a água é o principal inimigo. Para reduzir esse perigo no inverno, é necessário manter o nível de combustível mais alto possível no tanque para minimizar a condensação. Em conclusão, a reparação da bomba de combustível de alta pressão em um motor a diesel é um processo crucial para garantir o desempenho e a eficiência do veículo. Ao seguir as etapas adequadas e utilizar as ferramentas corretas, é possível realizar um reparo eficaz, prolongando a vida útil do motor e evitando problemas futuros. Lembre-se sempre de consultar o manual do fabricante e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional qualificado. A manutenção preventiva é a chave para um funcionamento ideal do seu motor. Obrigado por assistir e até a próxima.